nos motiva na vida cristã. Prosseguimos então com muita satisfação hoje falando sobre o que nos motiva na vida cristã. Estamos aqui falando sobre motivação cristã, motivação cristã. Veja, Cristo é o nosso maior exemplo de motivação. Quais eram as motivações de Jesus Cristo? Ele nos dá o exemplo, né? No final do bloco passado, eu disse que ele dirige a sua palavra aos cristãos, aos seus discípulos, né? Em Mateus 5, 13 e 14, dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A minha motivação deve ser no sentido de resplandecer sobre a terra, de fazer a diferença, de ser sal, de ser luz. A nossa motivação deve ser nesta direção. Nossa motivação, os cristãos, nós que somos comprometidos com o Senhor Jesus e com a sua palavra. Jesus nos dá o exemplo, não é? De alguém que realmente a sua motivação era agradar a Deus. Ele tinha uma missão, ele assumiu a forma de homem, esvaziou-se da sua glória, nas palavras do apóstolo Paulo, veio para cumprir a vontade de Deus, realizar uma missão que o Senhor Deus confiou a ele e que ele, Cristo, o Filho, não decepcionou, mas foi obediente e diz, obediente até a morte e morte de cruz. O ministério de Cristo, então, foi manifesto e ele mesmo diz nas suas palavras, em Marcos capítulo 10, verso 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muito clara aqui a motivação de Jesus, a missão de Jesus para realizar sobre a terra. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E claro que quando Jesus se põe a realizar esta obra, muitas coisas concorreram para que ele não realizasse esta obra, para que a sua missão não fosse realizada, não é? Muitas coisas concorreram para que isto não acontecesse. No entanto, Jesus, que estava decidido, estava convicto da sua obra, do seu ministério, do seu trabalho, da sua missão e da sua motivação, não permitiu de maneira nenhuma que algo ou qualquer coisa pudesse impedi-lo de realizar esta missão. E ele, com convicção, realiza. E quando ele está lá crucificado, não é? Evangelho de João, capítulo 19, e o verso de número 30, ele diz, entregando o Espírito a Deus, ele diz o seguinte: está consumado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, tudo que eu precisava fazer, toda a missão que o Senhor confiou a mim para realizar, ela está realizada. Ele não desistiu, ele não parou. E eu quero dizer a você que me assiste nessa oportunidade, muitas coisas concorrem contra a vida de todo cristão, de todas as pessoas que vivem no reino de Deus para Deus. Muitas coisas e circunstâncias, situações concorrem contra ou contrárias à vida de todo cristão. Mas aprendendo com Jesus, olhando para Jesus, estando em Jesus, como o Senhor não desistiu, mas ele foi até o final e disse, está consumado, nós também devemos assim fazer, assim fazer. Os apóstolos de Jesus Cristo, da era inicial da igreja cristã, assim fizeram. Veja as palavras do apóstolo Paulo, já chegando ao final da sua carreira,
aprisionado em Roma, sabendo que não muitos dias depois ele seria morto. Ele escreve assim a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Da mesma maneira que Cristo Jesus acabou a sua missão, realizou por completo a sua obra, não é? A sua motivação foi total, foi plena. Paulo agora aprisionado, no final da sua vida, ele diz: combati o bom combate. Toda esta trajetória na qualidade de cristão, servo de Jesus, discípulo de Jesus, que foi uma trajetória cheia de adversidades, cheias de desafios, cheias de embates, cheias de vendavais. Era um bom combate. Ele diz aqui: combati o bom combate. Por que bom combate? Porque ao final desta batalha, nós não seremos vencidos uma vez que perseveramos em Cristo Jesus. Da mesma maneira que Cristo foi vencedor, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, Deus o ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus. Da mesma maneira que Cristo foi um vencedor, todo cristão sincero, verdadeiramente nascido de novo, que experimenta esta nova vida, como Paulo diz, a cada dia, está sim, na verdade, sofrendo afrontas, sofrendo embates, sofrendo levantes, mas é um bom combate porque ele culmina com a vitória. E aí a esperança de Paulo fica muito claro quando ele diz lá: desde agora a coroa, me espera a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida. Então Paulo diz que este combate é um bom combate. Aí ele diz: acabei a carreira e guardei a fé. Todo cristão não desiste, não para, não se entrega, mas ele só avança, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E agora, meu amado telespectador, nós olhamos para o exemplo, para a missão de Jesus, que nos é um exemplo por excelência. Olhamos para o exemplo de Paulo e tantos outros filhos de Deus que foram vencedores, que não desistiram, mas em todo o tempo eram motivados pelas razões espirituais, pelas razões das quais todos nós entendemos que eram razões extraordinárias, poderosas, benditas, preciosas razões motivadoras. Agora, caminhando já para o final deste programa, veja as palavras que Jesus Cristo nos traz. Veja as palavras de Jesus Cristo. Olha, no livro de Mateus, capítulo 28, verso de número 20, Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não estou sozinho, você como cristão não está sozinho, não estamos sozinhos. Mas nós podemos hoje desfrutar da presença preciosa, extraordinária, confortadora, encorajadora, estimuladora do Senhor Jesus conosco. Ele é o Senhor das nossas vidas. E Ele, por meio da sua palavra, fala conosco: eis que eu estou convosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos nesta jornada sobre a terra. Então, o que nos motiva na vida cristã? O que nos motiva na vida cristã? São tantas coisas que nos motivam, não é, como eu já venho aqui ao longo do programa falando. Mas principalmente eu preciso estar estimulado. Você precisa estar estimulado, porque Jesus diz que Ele não nos deixou sozinhos, não nos deixou órfãos, mas Ele está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se sinta agora, em nome de Jesus, motivada, aonde você estiver me assistindo, se sinta motivado para prosseguir nesta jornada cristã sobre a terra, da qual somos chamados para ser sal e para ser luz. Veja
agora escrevendo no livro de Apocalipse, João escrevendo na sua experiência de arrebatamento, capítulo 3, verso de número 12, a quem vencer, Jesus está dizendo, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá do templo de Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Este privilégio de estar ali no templo de Deus, sendo coluna no templo de Deus, é apenas reservado para aqueles que forem vencedores, para aqueles que durante a sua trajetória terrena, cristã, sempre estiveram motivados, tiveram motivação, não se deixaram desmotivar. Eu estava dizendo aqui anteriormente que muitas são as situações que querem nos desmotivar na nossa carreira cristã, na nossa caminhada cristã. Mas nós precisamos suplantar estas circunstâncias, situações, e precisamos enfrentá-las, né? Ajudados por Jesus Cristo, porque Ele está conosco. E se Ele está conosco, nós somos em todas as coisas mais do que vencedores. Uma dada ocasião, o apóstolo João escreveu a respeito disso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E finalmente, Apocalipse, no mesmo livro, capítulo 21, verso 7, está escrito assim, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mais uma vez, é apenas para aqueles que vencerem nesta vida cristã, que precisamos todos os dias, todas as horas, estar motivados. Que você possa assim decidir, não é? Estar motivado para viver uma vida cristã vitoriosa para a honra e glória do Senhor. Pois bem, chegamos ao final de mais um programa. Eu quero nesse instante convidá-lo para orarmos juntos ao nosso Deus. Bondoso Deus, querido Pai que estás nos céus, que a cada dia, Senhor, a nossa vida esteja motivada por sabermos que a Tua presença é real conosco em todo o tempo. Que os nossos telespectadores, se for o caso de alguém estar sem motivação, que a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo possa envolvê-la nesta hora, de tal maneira que ele seja motivado por esta palavra, por esta presença extraordinária do Senhor nas nossas vidas. Eu peço a Tua bênção mais uma vez sobre a cidade de Ponta Grossa, sobre as autoridades constituídas nesta cidade, que a ação sobrenatural do Senhor envolva esta cidade, esta terra, que ela seja curada, Senhor, de toda enfermidade espiritual, e que as pessoas sejam motivadas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, a viver uma vida vitoriosa, uma vida verdadeira, que só em Cristo nosso Senhor podemos viver. Eu oro agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. E se Ele permitir, aqui novamente estaremos na próxima semana para levarmos a você mais um programa Manancial. Declaramos, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.